No dia 27 de fevereiro de 2010, a 320 quilômetros de Santiago, capital do Chile, ocorreu o segundo maior terremoto da história do país, atingindo a assustadora marca de 8,8 graus na escala Richter. Seguido por tremores secundários de força considerável, o que aconteceu imediatamente depois foi uma devastação. Mortos, feridos e saques se espalharam pelas áreas atingidas. O terremoto foi tão potente que em várias cidades argentinas e em São Paulo o tremor pôde ser sentido. E medo, muito medo. Estudiosos chilenos afirmam que a cada 10 anos aproximadamente, terremotos fortes podem atingir o território chileno. E a razão disso, obviamente, está sob os pés do país. O Chile está localizado em uma das áreas mais sísmicas do planeta. A sua extensão se assenta em uma área de convergência entre as placas tectônicas de Nazca e a placa tectônica sul-americana. A gente pode pesquisar isso em vários lugares. Quando a gente tem essa dimensão e esse contexto, a gente entende que a frequência e a certeza desses terremotos, ou seja, há uma relativa previsibilidade deles, fez com que o país andino desenvolvesse uma das mais impressionantes tecnologias aplicadas à engenharia civil no continente sul-americano. Os engenheiros chilenos produzem prédios que literalmente balançam no ar com um sistema de amortecimento que é capaz de suportar tremores sem danos estruturais e que possibilitam a preservação de vidas e de patrimônios. É uma espécie de isolamento entre o prédio e a sua base, e isso permite que ele se mova em dispositivos de proteção de borracha e aço. Isso faz com que o edifício se assente em um sistema parecido com os amortecedores dos nossos veículos. Ele balança, mas não cai. Em 2010, foi possível de fato visualizar a eficácia desse sistema e a diferença que ele faz, porque os prédios que não estavam assim isolados vieram todos ao chão. Esses sistemas eles podem ser encontrados também no Japão, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, que são países sujeitos a muitos terremotos iguais aos que acontecem no Chile. Há vídeos que circulam por aí onde você pode ver os prédios sim, balançando de verdade. O que é muito interessante de verdade é pensar que numa lógica simples, o comum, o que se espera de um prédio seja a rigidez de suas bases e não sua flexibilidade. Mas, obviamente, ninguém em sã consciência vai procurar alguns desses prédios em um novo endereço após um terremoto. Isso é, os prédios têm flexibilidades para sobreviver a abalos, mas eles não se movem do lugar onde estão construídos. Concluindo, eles se movem nas suas bases e não das suas bases. Nós precisamos falar sobre isso e como isso se aplica ao cristianismo. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Nós vamos começar falando sobre o Salmo 1, logo no primeiro versículo, mas antes disso eu tenho um convite e uma oferta para te fazer. É bem isso mesmo, convite e oferta, porque o que eu tenho para te falar não te custará nada, mas a sua rejeição pode custar muito. Esse estudo bíblico aqui, esse guia de estudos A Cura do Pecado foi preparado pela Novo Tempo com gente que entende disso, que tem uma fidelidade à Bíblia e que se dispôs a explicar para você qual é a essência desse assunto tão importante navegando pelos textos bíblicos. Faz muito, mas muito sentido e faz muito bem para a sua família você compreender isso e bem para você, obviamente. A boa notícia também é que ele chega na sua casa totalmente gratuito. Você não paga nem pelo material e nem pelo envio. É só você entrar em contato com a gente, com esse número que está aparecendo aqui na sua tela. Você pode escolher os canais de comunicação que você quiser. Fala com a gente, um cadastro é preenchido, a gente pega os seus dados para te enviar também. Você se matricula na escola bíblica ao receber esse material, digo, de forma totalmente gratuita. Você, ao andar aqui por essas páginas e entender o que é isso na Bíblia, vai ser grandemente beneficiado. E por favor, atente para isso, porque esse é o assunto que nós estamos falando nesse episódio. A gente não consegue compreender o que é a salvação de Jesus sem saber do que é que fomos salvos. Então, essa conexão de graça e o que ela resolve é muito importante para qualquer página da Bíblia. Então, faça isso hoje mesmo. Fala com a gente e receba esse material na sua casa.
Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no seu devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Salmo 1, 1-3. Estas são as palavras inaugurais do Salmo inaugural. Davi escreve o Salmo de capa. Alguém mais apropriado? Creio firmemente que não. Davi foi pastor, foi guerreiro e foi rei. Viveu a angústia de ser perseguido e também protagonizou uma covarde perseguição e conspiração. Enfrentou a corrupção e também escorregou, se tornando corruptor. A amplitude e a variedade das vicissitudes da vida na carreira de Davi criaram nele uma espécie de multidimensionalidade do seu roteiro e nos encontramos com ele em muitos pontos da nossa vida. Ora com ele, ora como ele. O Salmo está colocado na primeira página do Saltério como um porteiro, exibindo as suas credenciais e ao mesmo tempo exigindo, deflagrando, desnudando o leitor que se aventura a cruzar a linha. A abstração, que é própria da arte, estica a corda, tensiona os versos como um direto de direita na subjetividade etérea que predomina nos nossos dias. Bem-aventurado. Na primeira nota, no primeiro acorde, como em um bom filme de gênero, o produtor diz logo de cara o que os espectadores vão encontrar nas próximas horas. Se você veio atrás de um filme de ação, por que não começar com uma explosão de um carro? Se é romance, por que esperar tantos minutos por um longo suspiro, um olhar brilhante e demorado? Bem-aventurado, substantivo masculino comumente interpretado também por feliz. Aparece nos Salmos mais de 25 vezes e não é comum vê-lo como uma autodeclaração, nem nos Salmos e nem nos restantes da Bíblia. Então, leia com atenção o começo do Salmo. Bem-aventurado é o homem que, definitivamente, isso não é uma autodeclaração. Não há nenhuma relativização, nada disso. O bem-aventurado está sendo considerado bem-aventurado por critérios externos e duros. Ele não se sente bem-aventurado, ele não se considera bem-aventurado. Ele foi avaliado de forma atitudinal e a partir do que será dito no texto depois dessa palavra, o estado das bem-aventuranças se confirmam nele. Como eu disse, os salmos começam da forma como se deve começar, sem deixar nenhuma dúvida de que se encontrará pela frente. De cara, uma bem-aventurança. E essa expressão será encontrada mais de 25 vezes, conforme eu disse nos Saltérios. Depois, a forma de comunicar a vida usando um caminho como ilustração. Isso me é particularmente tocante, de verdade eu gosto muito disso. A definição da vida como um caminho, porque ela contrapõe a nossa forma de encarar a vida e não tenha dúvidas, faz muito bem enxergar a vida com os olhos de Deus. Primeiro, porque quem caminha está na direção de um objetivo, um propósito, um destino. Os dias não são um fim em si mesmos e a Bíblia nunca trata a existência dessa forma, do nada para o lugar nenhum. Bem longe disso, a palavra de Deus afirma que temos um Criador que define, santifica e nos dá motivos. A história da redenção da humanidade é uma história de caminhos, de jornadas, desde Abraão, cuja história é feita a partir de um chamado para colocar o pé na estrada, passando pelo Êxodo e o caminho de 40 anos pelo deserto, tendo um ponto crucial no Novo Testamento, uma ordem. Portanto, ide. E essa ordem executada nos possibilita conhecer a Deus nas viagens dos missionários que vão até a caminhada final em uma direção a uma cidade santa, ou melhor, da noiva em direção ao seu esposo. Seja como for, conhecemos a Jesus pela forma como ele se apresentou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Nada mais taxativo, não? Jesus é o caminho. Segundo, que o caminho está obviamente relacionado com a ação de caminhar. E caminhar é um ato positivo de desequilibrar-se. Vou explicar melhor. Todo movimento de caminhada está condicionado a tirar um dos pés do chão, a desestabilizar-se para avançar. Uma pessoa em total equilíbrio, no sentido estático, nunca sairá do lugar.
Caminhar é, em essência, um ato de ousadia. O caminhante experimenta o renovar contínuo de cada passo, novas paisagens a cada novos passos, novos desafios, novas habilidades sendo exigidas. A vida como caminhada é uma fórmula anti-tédio. E mais, é caminho, não campeonato. O caminho tem um destino, mas ele em si não é um. Assim, com um pé de cada vez, desequilibrando-nos para frente, vamos em direção ao alvo que é Cristo e sua glória, sendo Ele mesmo o caminho e estando conosco todos os dias nessa caminhada. O Salmo descreve uma atitude como numa trilogia. O homem primeiro não anda, não se detém, não se assenta. E nessa trilogia ele antagoniza os ímpios, pecadores e escarnecedores. A relação de felicidade e postura diante do mundo se conecta solidamente com o rogo de Paulo. É famoso que ele disse em: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Famoso texto de Romanos 12, versos 1 e 2. O que se aprende aqui e no restante da narrativa, na Bíblia toda, é que existe uma postura de intransigência por parte desses homens e mulheres bem-aventurados. E quando eu falo de intransigência, eu tenho certeza absoluta do incômodo que essa palavra gera, porque ela é uma espécie de intruso, um defunto na sala nesse nosso tempo. Se juntarmos as frases e conceitos que se constrói freneticamente ao nosso redor, e por que não dizer em nós, pela forma de se pensar e de encarar a realidade no presente século, elas não conseguem ocupar as mesmas fileiras de assentos das frases de Davi e Paulo. Davi grita de lá do primeiro salmo: feliz de verdade aquele que não cede nem um pouquinho. E ele não está falando de moralidade. Ele cantou que o aprovado é aquele que não anda no conselho, isto é, ele não deixa que a sua vida seja organizada pela proposta do ímpio. A sua canção se apresentou como um dueto com Paulo, rogando pelas misericórdias de Deus que você e eu não nos amoldemos a este século. Não se conforme, não se assente, não ceda. Ao contrário disso tudo, está o mundo dizendo que os cristãos são um dos principais motivos de desarmonia entre os povos por causa da sua intransigência ou por causa da palavra da moda: intolerância. Mas vamos para a raiz dessa árvore plantada junto à corrente de águas. Um dos princípios fundamentais da religiosidade bíblica está no fato de que os crentes na Bíblia aceitam um Deus que é revelador. Deus se revela, Ele diz a respeito de si mesmo nas páginas da Escritura. Na leitura da Bíblia, podemos constatar muitas afirmações de Deus sobre o seu caráter justo, santo, misericordioso, todo-poderoso. Ao contrário das outras formas de conhecimento, o conhecimento a partir de Deus não pode ser descoberto. Isso acontece com a ciência ou com a filosofia, onde o investigador é maior que o objeto de investigação. Na teologia não é assim. Ele é o Altíssimo. Portanto, Deus não pode ser alcançado, não pode ser investigado ou pesquisado. Todo o conhecimento adquirido a respeito dele foi ele que comunicou. Esse é um princípio elementar da Bíblia. Primeiramente, porém, saibam, diz o texto, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 20 e 21. Está implícita nessa abertura do Salmo que esse comportamento bem-aventurado, portanto, de não andar segundo o conselho dos ímpios, de não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores, está no fato de que esse homem já encontrou a palavra no seu caminho. Observe que a palavra não revela somente quem Deus é e o que Ele faz. Há desdobramentos importantes disso. A revelação diz onde está a raiz dos nossos problemas. Uma compreensão bíblica do mundo envolve uma compreensão bíblica da causa dos problemas do mundo. Escrevendo aos Romanos, Paulo expõe um diagnóstico. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Texto de Paulo em Romanos 1, verso 18 até o 23. Note que a glória de Deus está no centro do argumento de Paulo. Ela é a causa primeira de todas as coisas, portanto tudo se divide em bem e mal, santo ou profano, eterno ou efêmero, com base no que glorifica ou não a Deus. Qual é a raiz dessa árvore, então? A compreensão do mundo pelos olhos de Deus. Bem-aventurado é a mulher ou o homem que compreende a si mesmo a partir da definição que Deus lhe dá, entendendo-se como uma criatura feita pelo desígnio perfeito do seu Criador, justo, soberano, infalível. Bem-aventurado é o jovem, a adolescente, a criança, o pai ou a mãe, o empresário ou o estudante que no seu exercício de compreender o mundo e o seu lugar nele, o faz usando as ferramentas de compreensão que Deus dá, sabendo o porquê das coisas estarem funcionando e o porquê delas não estarem funcionando. René Descartes foi um filósofo e matemático francês. Ele nasceu em 1596, um filho de seu tempo. Descartes praticamente condicionou o percurso da filosofia no século XVII com o racionalismo. O pensamento filosófico experimentou uma renovação que fundamentou todo o conhecimento posterior. Sobre o seu axioma mais famoso, cabe ouvi-lo em seu trecho do livro Discurso do Método. Preste atenção. Percebi que, ao mesmo tempo em que eu queria, assim, pensar que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que essa verdade, eu penso, logo existo, era tão sólida e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de causar-lhe abalo. Julguei que podia considerá-la, sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Penso, logo existo. A base do racionalismo cartesiano é algo que se espera que todo aluno de filosofia conheça. Mas mesmo sem esse conhecimento teórico, podemos afirmar que, de alguma forma, mesmo inconscientemente, o nosso mundo contemporâneo se relaciona de forma tensa com o axioma cartesiano. Vamos voltar um pouquinho. Alguns anos antes do Renascimento e da Reforma Protestante, que são eventos que marcaram a crise do feudalismo e o surgimento do mundo moderno, entenda por moderno o paradigma civilizatório ocidental que iniciou no século XVI. O pensamento comum era de Deus e a base, que Deus era a base definidora de todas as coisas e dentro dessas coisas o saber. Donald Carson, um teólogo, explica que a mentalidade pré-renascentista era de que os seres humanos existem porque Deus sabe todas as coisas, o que nós sabemos tem que ser necessariamente um pequeno subconjunto do que Ele sabe. Em outras palavras, todo o nosso conhecimento, porque Deus sabe todas as coisas, tem que ser um subconjunto do que Ele sabe exaustiva e perfeitamente. Nossa maneira de olhar a realidade, todo o nosso conhecimento tem que vir a nós, em algum sentido, por Deus revelar o que Ele sabe. Por Deus revelá-lo na natureza, pelo seu Espírito ou pela Bíblia. O que há de ruptura no pensamento de Descartes e na tensão da intransigência que ele gera? Descartes foi genial. Admitamos, ele foi de fato genial. E um homem em seu contexto, conforme eu já disse, isso é muito importante pensar. Ele procurou um fundamento sobre o qual cristãos, ateístas, muçulmanos, secularistas, espiritualistas pudessem concordar e fosse indisputável. Em outras palavras, o que René Descartes queria era uma base absoluta e inquestionável de todo conhecimento. Depois de rejeitar o conhecimento com base nas percepções, nos sentidos e por fim mesmo, até mesmo duvidando da matemática, por tudo ser possível de enganos ou passível de enganos, ele afirmou que, de alguma forma, certo ou enganado, ele estava pensando. Ele levantou questões sobre o nosso conhecimento do mundo com um ceticismo tão radical que sugeriu que a única coisa que se pode ter certeza é da própria existência. Um insight em sua famosa máxima cogito ergo sum.
assim popularmente traduzida como penso logo existo. Agora eu te chamo a colocar bastante energia na maneira como o pensamento cartesiano está fundamentado, sim, como ele funciona. Porque nele foram criadas todas as coisas, diz o texto bíblico, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso foi Paulo que falou em Colossenses 1, 16 e 17. Percebeu? Na radicalidade da Bíblia, as coisas começam com ele, Deus. Toda a existência é derivada dele e todos os significados também derivam dele. Nossa existência é dependente dele e nosso conhecimento é uma ínfima partícula do conhecimento dele. Na palavra, tudo começa com Deus e não com o eu, ou penso logo existo. Se existimos, é por causa do poder de Deus, da existência dele. Mas, desse lado do pensamento cartesiano, começamos com um eu. Eu penso logo existo. Eu começo comigo mesmo. Isso me coloca na posição de avaliar não somente o mundo, mas também a moral, a história e Deus, de uma forma que Deus se torna, no máximo, uma inferência no meu estudo. Observando da ótica divina revelada na palavra sobre a realidade, concluiremos que a intransigência do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não está baseada na sua incapacidade de dialogar, mas na solidez do seu conhecimento sobre o Criador. Radical não é o enlouquecido, o fanático, mas aquele que compreende o mundo a partir de uma raiz, de uma base. A partir dessa base, a radicalidade de Paulo o levou a concluir que o homem pensa e o seu pensamento desligado de Deus é a maior ameaça à sua existência. O que podemos perceber, e com muita facilidade, é que de uma segunda-feira a outra na vida do século XXI, a trágica frase é: eu penso, logo Deus existe. No sentido de que o Deus desse século jamais irá se portar de uma forma diferente dos meus pensamentos. Se eu tenho uma ideia de mim, do meu grupo social, do meu grupo étnico, ou até mesmo do meu grupo religioso, certamente Deus vai concordar comigo, é assim que o mundo pensa. Nas palavras do historiador e filósofo ateu conhecido, Leandro Carnal, Deus está customizado neste tempo. Ou seja, se eu odeio, Ele também odeia. Se eu quero prosperidade, Ele também irá querer. Esse Deus nunca me confronta, nunca me contraria. A conclusão sobre esse fenômeno é triste, é trágica, necessária e lógica. Esse Deus, que este mundo escolheu para adorá-lo, foi encontrado num espelho. Verdade também é que a nossa experiência na trajetória da vida vai, de certa forma, direcionar as perguntas que faremos para a Bíblia. Isso é fato e a gente precisa pensar nisso o tempo todo. E pode ser percebido na esfera pessoal e também na esfera coletiva. As experiências que nós vivemos, as experiências, por exemplo, de um jovem universitário, de um morador de uma metrópole que dialoga com os pensadores pós-modernos e se vê diante dos desafios que a academia coloca para a sua fé, ele vai se aproximar da Bíblia com perguntas e esperando respostas que satisfaçam uma vida em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador ou em Belo Horizonte. Essas respostas precisam entrar na sala de aula, ou sejam suficientes para sustentar um argumento em uma conversa com os amigos no apartamento lá na República. Entende? O mesmo podemos dizer sobre um pai que entra numa sala de uma UTI pediátrica e se dá cara a cara com as páginas da Bíblia e ele vai ler ela com os olhos de alguém que ama e convive com a experiência da perda todos os dias. Iugoslavos, croatas, ucranianos, moçambicanos, sírios, turcos e tantos outros povos marcados pela experiência da guerra, do desterro, da opressão, do conflito étnico, eles terão expectativas diante da revelação. A sua experiência condicionou as perguntas. E certamente alguns versículos brilharão mais do que outros no texto, não tenha dúvida disso. Em resumo, as experiências que vivemos impulsionam as perguntas que fazemos para a Bíblia. E nisso há um diálogo com a leitura feminina, a leitura negra, a leitura do oprimido, a leitura do pobre, a leitura do rico. Agora, por favor, preste muita atenção. A nossa experiência não deve determinar as respostas que a Bíblia dá às perguntas que nós fazemos. E muito menos faz calar as perguntas perturbadoras que a Bíblia faz para nós.
Podemos nos aproximar de Deus por milhões de razões diferentes e com outro milhão de expectativas e suposições diferentes. Ele não deixa de ser um bom Pai, um Deus pessoal, íntimo, próximo e que se preocupa e cuida de nós na nossa singularidade. E nós o louvaremos para sempre por isso. Mas isso não tira a singularidade de Deus, de como Ele é pessoalmente. Entende? Deus, Ele se adapta, fala e diz para a gente coisas no nosso contexto, mas nós não o impessoalizamos e isso não nos priva de olhar para Deus e percebê-lo como Ele é na essência dEle. O conselho dos ímpios é sempre sedutor e pode ser até coercitivo, porque os ímpios podem ser descritos como homens e mulheres que se venderam para fazer o mal. Toda a direção de sua vida é contra Deus. Eles marcham com esse passo rebelde e, naturalmente, queremos andar no mesmo passo deles, pois detestamos ser vistos como diferentes. Do pátio da escola ao lar de idosos, instintivamente queremos dizer as mesmas coisas que os perversos, rir das mesmas piadas que os perversos, compartilhar os valores dos perversos, tomar as mesmas decisões de vida que os perversos. Seja lá qual for a sua idade, fase da vida, etnia ou cultura, essa será uma tentação insidiosa para você. Nunca será fácil marchar fora de sintonia com o mundo insistente. No entanto, a bênção vem para aquele que enfaticamente não marcha ao som do tambor do mundo. Maravilhosa citação e que deve ser considerado o tempo todo. A bênção, nesse caso, está na intransigência, na radicalidade, na vida daquele que somente é chamado de crente, não apenas por causa da quantidade de crenças que ele professa, mas na profundidade com que essas crenças governam a sua vida. Tal como os prédios que permanecem em pé no Chile, ou a casa edificada sobre a rocha, podemos sim nos movimentar na base, mas nunca se deslocar da base. Se temos, portanto, um Deus revelador, que faz questão de se fazer conhecido e se revela na sua palavra, é óbvio que esse varão, esse homem, essa mulher que não anda segundo os conselhos dos ímpios, tem o conselho na sua cabeça. Porque o texto diz o que acontece com ele. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não está dizendo que ele lê de dia e de noite. Ele não está dizendo que ele passa o tempo todo estudando. Ele diz que ele medita de dia e de noite. E se ele medita de dia e de noite, é porque essas palavras estão correndo nas suas veias. Se você não conhece a Bíblia com intimidade e não tem ela no coração, o conselho dos ímpios fica muito mais forte. Portanto, para conhecer a mentira, é necessário ser radical conhecedor da verdade, para que a mentira, seja identificada rapidamente. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, envolve andar, se deter, se assentar na forma como Deus se oferece e como Ele pensa.